esse conteúdo, pessoal, é literalmente eu ensinando a minha filha aqui, né, vou passar um pouco de tudo, porque eu acredito que a pessoa mesmo para ser trader, ela tem que manjar geopolítica, renda fixa, política, né, empreendedorismo para entender empresa, tem que entender um pouco de tudo daí de economia para tomar decisões, né, você vai investir, né, seu dinheiro. Vou dar uma passagem rápida aqui pelo candlestick, ou vela, ou barra, beleza. Então, quando você entra numa plataforma gráfica, você vê que tem uma barrinhas, né? Geralmente a gente coloca vermelho e verde, né? Verde quando o preço do ativo está subindo e vermelho quando está caindo. Então, só de olhar visualmente, sem saber de nada, você já vê que esse ativo está caindo porque tem mais barra vermelha. Então, um gráfico, ele é composto pelo quê? A tela principal, a tela do dinheiro aqui, a tela do indicador. Então, tá vendo que aqui embaixo tem uma linha azul? É um indicador, mas depois eu explico sobre ele. Então tá, eu tô no XAUSD, que é o ouro cotado em dólar. Tirando ações e índices, a maioria dos ativos vai ser um ativo cotando o outro, né? Então, quanto custa o XAU, que é o ouro, em relação ao dólar? Então, sempre vai ser quanto custa o ativo da esquerda pelo da direita. Então, quanto custa o XAU em relação ao dólar? Então, se o preço subir, ficou mais caro que o dólar para comprar o ouro. Se o preço cair, ficou mais barato que o dólar para comprar o ouro. Ficou claro? Sim. Então sempre Isso. quanto custa com a moeda da direita para comprar da esquerda. No caso da ação, não, porque a ação é o preço da ação, né? A Apple, se subir, ela tá valorizando e desvalorizando, né? Sim, então isso aí é E no o caso índice, dessas o moedas aí, índice. né? Tá. E o que que tem mais aqui no gráfico? Tem o plano cartesiano, que é o quê? A linha do tempo e a linha do preço. Você pode olhar na data aqui, ó, a data que tá o preço, a data que tá, e aqui você vai olhar o valor que tá. Então, qual o preço desse ativo nessa data? É igualzinho o plano cartesiano que o pessoal aprendeu na escola. Como que você vai saber se o preço dessa ação, desse ativo aqui tá barato ou caro? Então, eu quero investir em ouro, porque, sei lá, vi notícias e tal, o pessoal tá investindo em ouro. Tá, mas o ouro tá barato? Tá caro? Como que eu sei? Você vai ver a cotação lá no seu banco, na sua corretora, quando você for apertar o botão para comprar, vai estar lá, 3.278. Tá, mas isso é caro ou é barato? Como você vai ter uma noção? Então, o gráfico serve, mesmo que a pessoa não for trader, para ela ter uma noção visual. Então, ela vai puxar no tempo, né? Quando você vai comprar um iPhone ou uma roupa e você quer pichinchar, não quer? Uhum. Mas como você sabe se aquela blusa tá caro ou barato? Comparando com o preço de antes, né? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que aqui, imagine se você tivesse um gráfico do iPhone que você quer comprar lá. Você quer comprar o iPhone. Aí você não sabe se o iPhone tá no melhor preço. Você quer pagar o mais barato possível. Aí você vai vir nesse gráfico aqui, ó, o iPhone nesse dia aqui, ó, tava mais caro que no dia de hoje. Nesse dia aqui, ó, tava mais caro que no dia de hoje. Então você tá vendo que o preço do iPhone tá caindo no tempo. Se eu tivesse que olhar essa tabela nessa situação que você me passou, todas as velas, né, de antes de hoje estão mais altas do que hoje. Então hoje tá mais barato que todo esse tempo antes aí. Então, só de olhar esse gráfico, você não precisaria fazer nenhuma pesquisa sobre o iPhone. Só se você tivesse o gráfico, você já saberia se o iPhone está, em média, mais barato ou mais caro do que nos últimos meses. Então, o gráfico, mesmo para quem não vai fazer trade, é porque no Brasil tudo vira polêmico. Ah, não, mas gráfico é negócio de aposta, de day trade. Mas mesmo o cara que não vai fazer day trade e vai investir, o gráfico ajuda você a ter um visual. Se aquilo Sim. está caindo ou subindo, que é o que a gente chamamos aqui no mercado de tendência. Então, esse gráfico está numa tendência de baixa, porque ele está caindo gradativamente no tempo. Então, você não quer comprar algo que está numa tendência de alta, que você não quer pagar caro. Então, basicamente é isso. E essas barrinhas vermelho e verde, que eu não vou entrar na história dela depois, o pessoal pode pesquisar, é só colocar candlestick, que você vai ter vários vídeos explicando quem inventou e tal. Mas, enfim, independente de quem inventou, cada barrinha dessa significa um período de negociação. E aí, isso é dividido em tempos gráficos. Isso é uma parte complicada para o iniciante, mas eu vou explicar. A Bolsa de Valores, ela não abre um horário e fecha no fim do dia, todo dia? Uhum. Isso determina o preço daquele ativo para aquele dia, não é? Igual o real. Você vai querer viajar. Então, você vai ver a cotação do real naquele dia. No outro dia vai mudar, não vai? Sim. Por quê? Porque a bolsa de valor vai ficar negociando o preço do real versus o dólar e vai chegar num valor X que vai ficar aquele valor até o dia seguinte. Sim. Tá, então cada barrinha dessa tem um período. Vou até colocar no diário para a gente começar pelo diário. Então cada barrinha dessa é um dia de negociação. Então, Ok. só olhando aqui, eu já sei que no dia de hoje, no caso que aqui abriu no mercado internacional, aqui as barrinhas abrem 19 horas, Duda, mas já é o dia 31. No caso hoje não é dia 30? Uhum. Tá, mas como tem fuso horário e tudo mais, Então isso aí aqui tá já aberto é. há 1 hora. Então o dia 31 já tá, começou aqui no ouro.
O que aconteceu no dia 30? O preço do ouro caiu, tá vendo? Sim. Então, por quê? Porque essa é uma barra de um dia. Então, aqui tá, cada barrinha dessa significa o que aconteceu em um dia. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então, nos últimos 6 dias, o preço do ouro tá caindo. Mas aí a pessoa que quer fazer uma negociação mais curta, ela pode descer para uma barra de 4 horas, de 1 hora, de 30 minutos. Então, vamos colocar numa hora. Numa hora é o seguinte, no seu gráfico você pode apertar com o botão direito do mouse e vir aqui em propriedades e vai ativar o separador de períodos. Agora vamos voltar para a vela diária. Eu vou marcar a máxima e a mínima dessa vela diária. Depois eu vou falar mais das velas, beleza? Tá vendo que eu marquei o pico máximo que deu nesse dia e a mínima máxima que deu nesse dia? Agora eu vou voltar pro gráfico de uma hora. Lá no gráfico diário não tá uma vela assim, ó, uma barrinha assim, ó. Você coloca separador de período, ele divide o preço por um período. No caso aqui, o começo do dia, desse dia que a gente marcou aí como exemplo. Então aqui começou o dia e aqui terminou o dia e aqui nasceu o dia novo. Ó. Essas primeiras duas barras aqui é do dia novo. Só que eu estou no gráfico de uma hora. Então quando você desce o tempo gráfico, o gráfico não mudou. Que isso é uma dificuldade que até intermediário e até avançados têm dificuldade de entender. Pô, Del, no gráfico de uma hora o preço está caindo, mas no diário está subindo. Mas não é o mesmo gráfico? Entende que é o mesmo gráfico? O Sim. gráfico é o do mesmo ativo. Então não tem dessa de que o preço está subindo, está caindo. A junção de 24 velinhas de uma hora dá a de um dia. A de um dia. Então, dentro dessa vela de um dia, tem 24 velas de uma hora. Então, quando começou o dia, a vela diária começou pequenininha lá. Tá vendo que o mercado nasceu aqui? Então, nasceu aqui o mercado, ó. Nasceu aqui. A vela diária, se você for no diário, apertar o D1 aqui, você vai ver a vela diária assim. E vai ver, numa hora, 3 velas que vai ter uma verde, uma meio vermelha e uma verde. Então o preço subiu aqui. Então o preço nesse dia abriu e valorizou nesse dia, não valorizou? Tá. Essa vela verde, nesse momento, ela vai subir lá em cima, não vai, ó? Bater nesse topo aqui, né? Sim. Tá. Então quando você olhar no diário, a vela diária tá verde. E aqui vai ter 3 velas, que vai ser uma vela de alta. Quando essa vela vermelha aqui fechou, passou mais uma hora, essa vela fechou. Essa vela aqui, ela verde, ela vai ficar vermelha. Então, a nossa base está aqui, né? Ó, que é onde abriu o mercado. Toda vez que o preço passar para baixo da abertura, a vela fica vermelha. Toda vez que passar para cima, a vela fica verde, no diário. Então, aqui, ó, quando essa vela vermelha fechou aqui, ó, a vela diária vai ficar assim, ó, e vai deixar um pavio. Vou explicar o pavio agora rapidinho. Mas por que ficou um pavio? Por que não ficou um vermelhão de lá de cima até aqui embaixo? Porque tudo parte da abertura. O mercado abriu aqui e começou a vela. Quando sobe, ela fica verde. Quando desce, deixa um paviozinho vermelho. Porque ela já, pra gente saber que já foi verde essa parte. Então, Sim. quando eu vejo o pavio, eu sei que o mercado ficou verde até lá em cima. E depois desceu até aqui, que foi a abertura. E eu vou saber que aqui é a abertura também, por causa do pavio. Aí daqui para baixo ficou vermelha. Ficou alguma dúvida nessa parte? Não. Deu para entender certinho. Então, só de olhar a vela, eu já sei aonde abriu a vela, que foi aqui. Por quê? Porque se deixou o pavio aqui, a abertura foi aqui. Já sei que em algum momento do dia, esse mercado ficou de alta, por causa do pavio, entendeu? Se não tivesse pavio, eu ia saber que o mercado abriu e já caiu. Quando eu vejo o pavio, eu sei que o mercado abriu, apesar de ter fechado vermelho, ele chegou a subir um pouco ali. Então, mesmo no diário, você consegue entender o que aconteceu durante as horas do dia. Sim, você consegue ter uma noção. Por Uma exemplo, só de noção, olhar né? o diário, eu já vou saber se o de uma hora tá subindo. Então concorda que os gráficos são tão interligados? Sim. Então, para que serve o gráfico de uma hora? Por que eu não faço tudo no gráfico diário? Porque daí você quer ver com um zoom maior o que está acontecendo no micro, hora a hora. Então, por exemplo, ó, nessa hora aqui ó, entrou uma força vendedora grande. Então, você já entendeu. Pô, se o mercado tentou por 3 horas subir e do nada uma vela só eliminou toda aquela força compradora, esse mercado tem uma chance de cair. Então, se você queria comprar, você vai esperar, não vai? Uhum. Entendeu? E às vezes no gráfico diário você não vai ter essa visão toda de que 3 horas o mercado tentou subir, numa única hora os vendedores eliminou os compradores. No diário você não vai ver isso. Você vai ver que caiu, mas você não vai ver que foi dessa agressividade. Então você Sim. concorda comigo que se o mercado demorou 3 horas para subir, gente comprando por 3 horas, e uma hora já caiu tudo que foi construído, esse mercado aqui, E pelo menos desceu mais. você tem que ter dúvida se ele vai subir e abrir uma ideia de que ele pode cair. Então, basicamente, é para isso que serve. Você vai ver na história, pô, as velas verdes subiram de novo. Então, quer dizer que os compradores que compraram aqui voltaram a comprar aqui. Então, você já vê que já está meio indeciso. Quando essa vela verde fechar aqui, essa que estava vermelha agora, ela vai ficar um pouquinho verde aqui, não vai? Por quê? Porque essa vela subiu e passou para cima da abertura.
ficando verde acima da abertura. Então, a vela diária vai ficar verdinha ali. Entendi. Eu tinha pensado aqui agora, né, mas você acabou de responder. Às vezes, ela tá maior, assim, pra cima, né, da abertura, Uhum, só que e aí, tipo, e desce também, tipo, mais pra cima e mais pra baixo. uhum. E eu queria entender como isso acontecia, mas é quando isso aí que você falou acontece, então, porque ela Sim. subiu ali Por em isso algum que se momento. você ficar olhando o diário, vai ter uma hora que você vai olhar, vai estar verde. Vai ter uma hora que você vai olhar, vai estar vermelho. Ela vai ficar verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Por quê? Porque numa hora o pessoal está negociando aqui no curto prazo. O Sim. pessoal começou a vender aqui, aí os compradores achou que estava barato aqui, começou a comprar de volta, os vendedores vendeu de novo e ficou essa briga aqui até alguém perceber que esse preço está caro demais. E muita gente percebeu isso ao mesmo tempo, começaram a vender massivamente e caiu de uma vez. Os compradores achavam que aqui estava barato e os vendedores achavam que não. Uma hora todo mundo chegou num consenso, pô, esse mercado aqui tá caro. E aí começam todo mundo a vender ao mesmo tempo. Então tem mais vendedor do que comprador, o mercado cai. Por que que o preço sobe e vende? Por que as pessoas compram e vendem? Vou dar um exemplo, não é exatamente do jeito que eu vou falar, é mais complexo, mas só para você entender a lógica. A maioria das pessoas que estão investindo, elas compram um pedaço de alguma coisa meio que para se tornar sócio, não é? O dono da Apple, ele quer vender um pedaço da empresa para captar dinheiro para crescer a empresa. Ele não quer pôr o dinheiro do bolso dele, ele quer Sim, faz dividir o sentido. risco. Então ele vende um pedaço da Apple para pessoas entrarem de sócio. Então, quando você compra um pedaço de uma ação da Apple, você está querendo o quê? Comprar e em algum momento vender ela. Só que aí alguns investidores começaram a fazer isso no curto prazo. Compra a ação da Apple por 10, por 200, vende por 210. Só que ele compra 1.000 ação. Então, se a ação subir $1, ele ganhou $1.000. E aí fica a gente querendo vender, porque já, por exemplo, quem comprou aqui está querendo vender. Quem comprou aqui embaixo está querendo vender aqui. E tem alguém que acha que aqui está barato ainda e quer comprar. Então, essa pessoa que acha que aqui está barato ainda e que pode valorizar mais a Apple, comprou desse cara aqui. E aí esse cara aqui ganhou o Não dinheiro. compra da própria Apple, no caso. Não. Só na primeira vez que a gente chama de IPO, mas mais pra frente a gente vai falar disso. A primeira venda que a Apple faz, se você compra direto da Apple. Depois dessas ações, vira sócio. Vamos supor que você compra uma padaria de sociedade. Sua amiga vende um pedaço da padaria dela para você. Compra por 50 mil. Aí essa padaria melhora, valoriza, mas você não quer mais estar nessa sociedade. Aí você resolve vender a sua participação, que você pagou 50 mil, só que hoje a padaria vale mais. E você vende essa participação da padaria para outra pessoa por 60 mil e ganha 10 mil de lucro. Aí vamos supor que alguém comprou esse pedaço seu pensando, pô, essa padaria vai valorizar mais. A Duda tá vendendo barato. Eu vou comprar dela, mas já vou comprar com intenção de vender. Só que vamos supor que a ideia dela de que a padaria vai valorizar tá errada. E essa padaria desvaloriza. E ela precisa do dinheiro. Ela vai ter que vender a participação dela mais barata e realizar um prejuízo. É a mesma coisa na bolsa. O cara que comprou achando que ia valorizar, ele estava equivocado. Ele comprou um pedaço da padaria sua lá, ó, você ganhou dinheiro, mas ele perdeu. Não é porque a bolsa é um cassino, é porque a Apple teve algum resultado ruim ou alguma coisa, ou os investidores acharam que a Apple valia menos. E aí ele precisava de vender e realizar o prejuízo, ele vendeu mais barato aqui e saiu com prejuízo. Isso, como você disse, né? Ele vendeu pelo prejuízo, vamos dizer assim, porque ele precisava do dinheiro. Mas se você não precisa daquele dinheiro, você pode deixar e esperar valorizar de novo no futuro. Pode. Aí, que é o que eu comecei a falar recentemente nas E minhas que é mais lives. fácil de fazer É. nesses que são de horas, assim, que são de um período mais curto, né? Porque assim, claro, tudo tem risco, né? Você não sabe, a Apple pode falir um dia, a gente não sabe, mas vamos tirar essa parte da empresa falir. O risco que você está correndo como investidor é do tempo, concorda comigo? Sim. Se você comprar a Apple e ela passar 2 anos abaixo do valor que você comprou, você não perdeu dinheiro ainda, mas você perdeu o tempo, seu dia tá parado lá rendendo nada, Sim. concorda comigo? Então você começa a correr o risco do tempo. Então por que que eu vejo um monte de gente perdendo dinheiro na bolsa, sendo que nenhuma empresa faliu ainda? Por dois motivos. Um, a pessoa precisou do dinheiro, né? O filho ficou doente, tinha que fazer uma operação. E o dinheiro dela estava investido, só que estava negativo naquele momento. Ela teve que vender e realizar o prejuízo, concorda comigo? Sim. Ou opção 2, a pessoa pode alavancar. O que é alavancagem? Ela pode comprar 2 ações com o dinheiro de uma. Aí você vai me perguntar, mas como isso funciona? Já ia falar. Como que alguém consegue comprar 2 ações se ela só tem dinheiro de uma? Eu vou te dar um exemplo legal. Vamos supor que você é uma vendedora do Mercado Livre, você vende no Mercado Livre sapato. Aí você chega para uma empresa de sapatos e fala o seguinte, ó, eu tenho minha rede social lá e eu vendo sapato. Só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar 10 sapatos, mas eu acredito que eu tenho público que compraria esses 10 sapatos em uma semana.
semana. Vocês não querem me dar os 10 sapatos, eu dou um sinal. Metade do dinheiro dos 10 sapatos. Aí a empresa vai falar, pô, eu aceito. Se eu vender, eu volto aqui e pago vocês. Se eu não vender, eu vou pagar vocês do mesmo jeito, mas eu vou ter, teoricamente, o prejuízo, não vou? Porque você vai ficar com a mercadoria parada. Não é assim? A ideia daqui é a mesma. Eu chego pra corretora e falo, eu queria comprar 2 ações da Apple, porque eu acho que ela vai valorizar. Vocês deixam eu comprar 2 ações da Apple? Se ela subir, eu realizo o meu lucro, pego o meu dinheiro igual o sapato. Você vendeu o sapato, pegou o lucro do sapato e pagou lá o fornecedor, não pagou? Sim. E aí ficou com o lucro. Tá, mas se você não vendesse, você ia ter que arrumar um dinheiro externo e pagar o fornecedor e ficar com prejuízo, porque você ia estar com a mercadoria parada. Sim. A mesma coisa, eu chego na corretora e falo, ó, vocês não querem me vender 2 ações da Apple, eu só tenho dinheiro pra uma, então eu só tenho o sinal. Eu deixo o sinal aí como garantia. Se eu não voltar pra pagar, vocês ficam com a minha garantia, eu perco a minha mercadoria. Vocês vão tomar a minha mercadoria, que é a minha ação. Sim. Entendeu? A lógica, a analogia que eu fiz, ficou mais ou menos clara? Não, ficou bem claro, na verdade. Ficou bem claro, né? Deu pra entender totalmente. Então, por isso que você consegue comprar mais ativos do que o seu dinheiro pode, porque a corretora... É basicamente um empréstimo, né, assim, É. temporário ali. Entendeu? Um empréstimo até você finalizar. Só que daí, no caso da alavancagem, tem uma coisa um pouquinho mais diferente, que é o quê? Você só pode ficar negativo o dinheiro que você tem. Então, a corretora até te emprestou lá o dinheiro para você comprar mais ações. Só que se desvalorizar esse ativo seu até o dinheiro que você tem, a corretora vai vender as suas ações para pagar a dívida. Sim. Entendeu? Então, por isso que muita gente não entende e vem, às vezes, até brigar comigo. Del, eu comprei 2 ações da Apple, a Apple não faliu e por que a corretora me estopou? Eu falei, porque você comprou 2 ações da Apple e você só tinha o dinheiro de uma. Então, quando a Apple ficou negativa, o tanto de dinheiro que você tinha na corretora, que era garantia, a corretora liquidou a sua posição, você perdeu seus 500 para pagar dela, né? o empréstimo. Senão a corretora ia começar a ficar negativa aqui. Sim. Aí, porque o dinheiro que ela te emprestou, ele não estava sendo colocado em jogo ali naquele momento. A partir do momento que começa a perder, coloca primeiro o seu. E aí depois começaria da corretora, ele para antes disso, né? Pra ele não perder. Sim. Então ficou clara essa ideia de como que você consegue comprar mais ativos do que o dinheiro que você tem, porque você tem a alavancagem que seria quase um empréstimo, entendeu? E o empréstimo dura até ou você realizar o lucro e finalizar, ou você ficar negativo o dinheiro que você tem como garantia. E a ideia de vender. Tá, mas como eu consigo vender? Por que dá pra entrar vendido na Apple? É uma dúvida que muita gente tem, né? Entrar vendido? Você consegue vender a Apple sem ter comprado a ação e ganhar na desvalorização da Apple sem ter ela. Eu achava que era assim que funcionava. Porque quando você aperta o botão de sell ou vende alguma coisa na bolsa, é como se você colocasse aquela ação numa vitrine falando, pessoal, tô vendendo essa ação a esse preço. E alguém vem e compra. Mas como eu vou vender uma ação que eu não tenho? Isso agora você me pegou, sabe, numa coisa. Porque quando eu pensava sobre a bolsa, quando eu via falando, qualquer pessoa falando sobre isso, eu pensava assim, ok, essas pessoas estão comprando e estão vendendo. E aí, quando elas compram, elas compraram dali de algum lugar, e quando elas vendem, eu nunca parei pra pensar que ela tinha que ter isso antes pra poder vender, né? Então, pra mim, elas só clicavam lá, eu tô vendendo, mesmo sem ter. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa parte. Porque assim, o normal seria o quê? Você compra a ação e depois vende. Não tem como vender sem ter comprado antes. Concorda comigo? Você vai vender sem ter? Caraca. Tá. A minha explicação pode estar errada aí, pessoal, do que está no Wikipedia, no chat GPT. Eu só estou fazendo analogias para ela entender. Com o tempo, ela vai aprendendo profundamente. Tá? Então, vou fazer uma analogia para entender o lance da venda aqui. Com a entrada da internet, principalmente, etc., mas antes disso já acontecia, é o seguinte, como o número de investidores que a gente chama de especulador. O que é o especulador? É aquele cara que compra já pensando em vender, não quer ser sócio, ele não quer ficar por longo prazo. Ele quer comprar para vender mais caro. Tipo um especulador de imóveis. Não tem aquele cara que compra a casa. Se ele comprar a casa às 7 horas da manhã e aparecer um comprador meio-dia, ele já não vai vender? O que esse cara fez? Um day trade. O que significa a palavra day trade? Comércio diário. Então, esse especulador que comprou a casa 7 horas da manhã e vendeu meio-dia, ele fez um day trade. Então, o day trade é algo errado? É um golpe? Não. Simplesmente mas, alguém assim, todo comércio é isso, basicamente, né? O day trade. Todo mundo tá fazendo day trade. Alguém compra do fornecedor e passa pra frente com outro preço maior. Sim. Igual eu falei, para aprender, pessoal, não dá para fazer vídeo de 2 minutos. Aqui nós estamos aprofundando do zero. Depois o conteúdo vai ficar mais dinâmico. Tá. Com o número de investidores começando a fazer negociação de curto prazo, que dura um dia até menos horas, a corretora, ela cobra uma taxa. Toda vez que alguém compra uma ação, paga uma comissão para a corretora. Toda vez que alguém vende uma ação, paga uma comissão para a corretora. Por que paga para a corretora? Porque a corretora é intermediário. É tipo o Mercado Livre. O Mercado Livre não está aqui no meio, e aí alguém vende aqui
aqui e alguém compra aqui, Sim. e aí deixa uma comissão pro Mercado Livre, não é? A corretora é a mesma coisa. A corretora tá aqui entre o comprador e o vendedor. Então tem alguém querendo comprar a Apple e tem alguém querendo vender. Mas como vai fazer o casamento dessa coisa? Tá aqui a corretora, igualzinho o Mercado Livre. Sim. Para fechar essa transação entre os dois, deixa uma comissão. Então você Sim. concorda que quanto mais compras e vendas tiver, a corretora ganha mais dinheiro? E o Mercado Sim. Livre também? Então vai chegar um momento, eu vou dar o exemplo do Mercado Livre, ó. Eu sou um gênio. Desculpa falar, pessoal. Eu sou o gênio das analogias. Tô Você vendo. concorda comigo que se o Mercado Livre percebeu que ele ganha dinheiro na troca entre quem tá comprando e quem tá vendendo, ele vai querer aumentar essa troca? Sim. Só que o Mercado Livre vai começar a aumentar essa troca artificialmente. Eu vou explicar. Mano, essa analogia ficou fantástica. Porque assim, vamos supor que tem muita gente querendo comprar no Mercado Livre, mas não tem mais vendedor. Porque o vendedor do Mercado Livre não é um terceiro, não é o Mercado Livre que fabrica o produto, né? Sim. Aí o Mercado Livre tá recebendo vários pedidos de pessoas pesquisando comprar alguma coisa que não tem aqui. Então o Mercado Livre, ele vai criar um mercado para atender essas pessoas. Ele vai até investir em empresas lá para colocar o produto aqui, ó. Ele vai fechar parcerias com empresas e com pessoas para atrair essas pessoas a colocar aqui. Então as pessoas não queriam vender, mas o Mercado Livre faz uma proposta para trazer essas pessoas para cá, para atender essa demanda e continuar gerando essa troca e ele ganhar dinheiro. A corretora vai fazer a mesma coisa. Então, tem pouca gente querendo vender ou pouca gente querendo comprar, ou seja, diminuiu essa troca aqui de interesse. Então, o que a corretora vai fazer? Ela vai criar liquidez, que a gente chama. O que é liquidez? Ela vai comprar a ação de quem quer vender. E ela vai vender para quem quer comprar. Para aumentar a velocidade das trocas. Então, mesmo que não tenha ninguém querendo comprar desse cara que tá vendendo, a corretora compra. Para quando aparecer o vendedor, ela mesmo vende. Então, ela vai ser uma contraparte aí. Igual o Mercado Livre. Não criou lá o fornecedor que não existia? Não foi mais orgânico. No começo era. Agora não. Agora o Mercado Livre força um lado ou outro. O lado que tiver pencando, ele vai forçar a barra. Se não tiver pouca gente querendo comprar, aumenta o marketing. Se tiver Sim. pouca gente querendo vender, injeta dinheiro e cria demanda. Cria oferta, desculpa. A corretora vai começar a criar oferta e demanda. Porque ela agora já tá rica e tem dinheiro para fazer isso. Faz Então, sentido. a corretora, bancos, fundos de investimento vai começar até meio que a manipular o preço dos ativos, infelizmente. Então, então assim, entendeu? Porque se o preço ficar muito estável, ninguém vai se interessar em comprar e vender. A troca vai diminuir. Então vai chegar um momento que a própria instituição vai vender aqui artificialmente para cair e aí a troca vai começar a aumentar aqui porque muita gente tá vendo que tá barato. sim. Igual Mas o Mercado Livre tá então, fazendo, por exemplo. Entendeu? nesse momento que você é capaz de vender algo que você não tem, Você vai vender, vai vender porque da a corretora vai corretora. teoricamente, te alugar a ação que ela já comprou lá para criar Isso. aquela artificialidade. Caraca. Então você vai vender a ação da corretora sem ter. É igual se você fosse no Mercado Livre, tirasse uma foto de um produto e começasse a vender o produto sem ter. E depois Aham. que você vender, você vai lá, compra ele e entrega. Sim. É a mesma coisa, você vai vender a ação que você não tem, porque a corretora tem, que ela tá gerando a liquidez. Então você vai vender a ação que você não tem. Quando alguém comprar, a corretora é que entrega e você fica com a diferença. Se você vender mais caro, você ganha o lucro. Se você vender mais barato, você perde dinheiro. As analogia foi boa, né? Foi, não, tá dando pra entender tudo, assim. Beleza. Então você já entendeu que, número 1, tem um intermediário que é a corretora, bancos, fundos, pessoas que podem manipular o mercado meio que artificialmente para criar esse aumento de troca de oferta e demanda. Então eu já falei dos candlestick e já falei do tempo gráfico. Então você entendeu, né? Então quando eu vejo aqui, ó, eu vejo que aqui é um dia, que foi o dia de hoje aqui. Então o ouro abriu no preço de 3.326 e desvalorizou 1,72%. Você acredita que o ouro hoje chegou a desvalorizar quase 2%? Então tá vendo que só com o gráfico eu já sei que no dia de hoje o ouro chegou a desvalorizar quase 2%. Isso é bom por um lado e ruim pelo outro. Por quê? Porque se você vê que alguma coisa que você investe na bolsa de valores valoriza ou desvaloriza 2%, você concorda comigo que uma pessoa consegue fazer 2 meses de CDB em um dia só? Então isso aí faz a pessoa fazer cálculos de que vou ficar milionário. Não é? Ó, o que a pessoa demora 2 meses para ganhar num CDB, alguém que vendeu ouro aqui ganhou em um dia. Então isso faz a pessoa fazer cálculos matemáticos da Ferrari. Não, é que agora que você falou dessa forma, porque assim, eu tô muito mais familiarizada com CDB. Quando você faz essa comparação, eu fico tipo, ok. Bizarro, né? Eu vou fazer uma comparação pior agora. Rapidinho agora, pessoal. Que inclusive foi o Veloso que mandou pra gente aqui. Eu vou pegar um dia que a Meta subiu muito aqui, ó. Ações da Meta. Tá vendo que, ó, em um dia, as ações que é dona do Facebook e do Instagram, em um dia subiu praticamente 5%, tá vendo? Uhum. Então, quem comprou A gente tá no 10 diário, hein?
aqui, no né. diário. Quem comprou nesse dia aqui 10h30 quando abriu a bolsa e vendeu no final do dia, em um dia então, essa pessoa ganhou 5 meses de CDB em um dia. Então isso não faz a pessoa birutar? Eu não sei, né. Eu tô escutando muita gente falando disso. Ai, que as pessoas ficam meio doidinha quando vê quando tá operando e tudo mais, pela quantidade que ganha, ou pela quantidade que perde, ou pela Mas pressão é por mesmo. então, a pessoa fica doida pelo potencial, ela vê: "Pô, espera lá, se eu acertar 5 vezes disso, se eu acertar 5 dias seguido, eu posso chegar a ganhar 40% em 5 dias. Ou seja, eu transformo 100.000 em 140.000 em uma semana". É, se isso aí fica acontecendo o tempo todo, né. É, mas olha quantas vezes aconteceu seguido aqui, ó. Ó quantas vezes essa ação subiu seguido aqui praticamente, entendeu? Ela subiu Sim. aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos aí, ó, praticamente. Então, ela bateu 10% em 7 dias. Então em 7 dias, ou 10% na verdade, em 7 dias a pessoa fez 100.000 virar 110, fez 10.000 virar 11.000. Então ela ganhou R$ 1.000, né, ou dólares, que seja, mas vou colocar reais. Ela ganhou R$ 1.000 com 10.000 em 7 dias, Duda. Entendi. Entendeu? Então por isso que a pessoa começa a criar uma ideia de que: "Porra, eu posso ficar milionário com isso", e realmente pode. É possível, porém não é fácil. Eu imagino que tem que ter bastante maturidade emocional, né, Tem que pra ter você bastante maturidade poder emocional. se manter firme ali nas suas decisões. Não tem como adivinhar. Então, aí eu vou para o próximo tópico aqui da nossa que eu fiz anotação aqui, que é o seguinte: estratégia. Então, aqui não é um jogo de adivinhação. Então, eu não tenho como adivinhar. Vou até lá na meta, lá que vai ser legal usar a meta, ó. Então, eu não tenho como adivinhar. Investidores criaram o que a gente chama aqui no mercado, o jargão do mercado, de estratégia de investimento. O que que é uma estratégia de investimento? Você vai ter um motivo para investir, então você tem que ter um motivo para investir. Ou porque o Instagram vai melhorar, ou quando o Instagram lançou aqueles selos, lembra quando o Instagram lançou aqueles selos? Concorda comigo que quando lançou aquele selo, e eu falei disso em live, até a Tel sabe, ela é de prova, eu falei do selo. Você concorda comigo que se esse selo der certo e as pessoas comprarem, a empresa vai ganhar mais dinheiro? Sim, Então a ação dela vai valorizar ou não? vai. Então quando anunciou o selo, se você tivesse comprado, você adivinhou ou você pegou uma informação e usou ela a seu favor? Você pegou informações ao seu favor, né. Mas Então querendo ou ficou não, meio você que previsível. arriscou, Meio. né. Não, arriscou, mas não foi um arriscamento no chute, É, sim. Você foi arriscou baseado numa embasado informação. numa informação de que a empresa ia pôr um produto novo, ou seja, ia entrar um dinheiro novo na empresa. Sim. E aí você teria que acreditar que as pessoas iam aderir ao selo. Então também vale você considerar e, tipo assim, validar, o quão bom é aquele novo produto ou não, né. Porque Por isso que se você ela tem que colocar estudar algo você tem que estudar o ativo que você vai investir. Por exemplo, eu quero comprar a sim, Apple. Tem como você ver, nos últimos 12 meses a Apple tá ganhando dinheiro ou não tá? Ela tá envolvida em escândalo ou não tá? Tem como você fazer uma então não é um chute só, um jogo de adivinhação. Você vai aumentar a sua assim, probabilidade de uma acertar. Por exemplo, dúvida o selo, você tinha uma probabilidade grande desse selo ser aceito e as pessoas comprarem ele. E a empresa ganhando mais dinheiro, provavelmente a cotação ia subir, como subiu inclusive. Então, meio que foi até um dinheiro previsível. sim. Então Mas quem eu tenho comprou uma ganhou. dúvida sobre isso. Hã. Ok, nesse caso aí deu certo, mas isso é uma coisa um pouco mais de longo prazo, eu acredito, assim, né. Para o pessoal que opera Ah, num para tudo, eu curto vou te cortar período. rapidinho. Desculpa, pessoal, se eu tô cortando ela direto, é porque pra mim não me perder. Teoricamente não é de longo prazo, porque você concorda comigo que se o selo for dar certo, vamos supor que o selo vai começar a entrar dinheiro lá pra eles, vai demorar pra entrar o dinheiro, não vai? Porque vai ter que Vai. adotar e tal. Sim. Então vamos supor que só vai começar esse dinheiro mesmo, só vai entrar na empresa mesmo daqui 6 meses. Mas você concorda que os investidores já vão comprar ação antes? Então a ação já vai subir antes do dinheiro entrar. Então no Hum, curto prazo já vai ter o efeito. entendi, Entendeu? Que é entendi. o lance que é um jargão que usa na bolsa do seguinte: a bolsa sobe no boato e cai no ato. Por isso que muitas vezes você vai ver assim: "Pô, a Apple soltou aí relatório de que ela bateu recorde de venda e a ação cai". Por que que a ação caiu? Se ela acabou de soltar o relatório que bateu Porque recorde de lucro. é Porque as porque ela pessoas já estava subindo antes, né. prevendo que ela ia bater o recorde, compraram antes. Então ela Sim. subiu no boato e caiu no ato. Isso é contra-intuitivo, Mas, entendeu? pode ter caso que ela vai subir nos 2? Sim, pode ter alguns casos que sim, mas geralmente acontece isso, a ação sobe antes da notícia boa, e cai Certo. antes da notícia ruim. Além disso, como que fica para fazer esse tipo de previsão num curto período? Porque, assim, às vezes, ela no geral ali, por exemplo, no dia, ela vai terminar positiva, mas para quem tá operando ali Day trade. na hora, ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ou Uhum. para quem tá operando eu não sei, tem como operar, tipo,
na semana, né? Eu vi ali que tem a Não, semana até num minuto. no minuto. Dá pra você operar, tipo assim, tentar adivinhar o que vai acontecer no minuto seguinte. Nossa, como? É muito É. rápido. Então, quanto menor o tempo gráfico, você matou a charada. Quanto menor o tempo de negociação, mais difícil é de você acertar. Sim, é isso que eu tô Porque falando. você tem menos informação, Sim, entendeu? Só que aí entra a segunda parte, então, tá, então quando você diminui muito o tempo de negociação, por exemplo, eu vou investir para daqui 1 ano. Você concorda comigo que é mais fácil você acertar se a Apple vai ganhar dinheiro em 12 meses do que adivinhar se ela vai subir em 1 hora? sim. Porque É você tem isso que mais eu tô falando informação para agora. pesquisar. Quanto menor o tempo, aumenta o risco. Aí o pessoal criou o que a gente chama de estratégia, que ou seja, você vai acabar abandonando as notícias e vai ficar só com o gráfico. Sim, Você vai ficar só com o gráfico. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de estratégia. Eu vou falar uma estratégia que até eu faço. Vamos supor que nesse mês aqui, a Apple tá tudo normal. Fiz uma pesquisa prévia da Apple lá. E tá tudo normal, o iPhone tá vendendo bem lá, o 16 e tal. E eu acredito que em algum momento essa ação vai subir. Eu não sei a hora que vai subir. Mas eu acho que ela vai subir, pelo que a empresa tá apresentando. Só que eu quero fazer uma compra de curto prazo. Eu vou fazer uma compra aqui, em um fundo anterior, depois eu vou explicar essas análises. E vou pôr um prejuízo de $1. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar. Se eu errar, eu perco $1. Se eu acertar, eu ganho $2. Daqui a pouco eu vou falar agora do stop loss, que é o próximo tópico. O stop e o gain. Quando você investe através de gráficos, você, na hora que você compra aquele ativo, acabei de comprar uma ação aqui da Meta. Apertei o botão e comprei. Então tem um pedaço da Meta agora comigo, não tenho? sim. Eu posso vir e apregoar aqui, se essa ação subir $2, eu quero realizar o meu lucro automático. E se essa ação cair $1, eu quero realizar o meu prejuízo. Dá para fazer isso no gráfico. A gente vai fazer isso na prática. Então esse lance de estratégia é o seguinte: número 1, você tem que ter um motivo para comprar, ou seja, se você quer comprar o ativo, você quer comprar um ativo que esteja bom. Então você vai fazer uma pesquisa, mesmo que for para investir no curto prazo, de um dia para o outro, você vai ver se a empresa está mais ou menos legal, né? Então você faz uma pesquisa para arrumar algum motivo para se você quer comprar ou vender. Segundo passo, você tem que fazer o RR. O que é o RR? Risco-retorno. Isso existe em tudo, não é só no investimento. Você vai abrir Sim. um negócio, você tem 100 mil. Você só vai investir, você só vai comprar uma casa se essa casa for valorizar. E que aí é o risco-retorno. Você vai pôr 100 mil para tentar ganhar 150. Se der Sim. errado, você perde um pouco, né? Não vai perder tudo, mas vai perder um pouco, você vai vender a casa mais barato, não é? Aqui é a Sim. mesma coisa. Então, você tem que ter o risco-retorno. O que é risco-retorno? Se eu comprar essa ação, qual é o potencial? Não é uma certeza, é o potencial que eu posso ganhar e qual, se der errado, qual o potencial que eu posso perder. Se o potencial de lucro não tiver maior do que o potencial de prejuízo, vale a pena correr o risco? Não. Não. Então você tem que ter o RR, risco-retorno. E como que você Sim. põe o risco-retorno usando o gráfico? Você vai comprar um ativo nesse preço, vai colocar, por exemplo, $2 de lucro, se der certo, e $1 de prejuízo se der errado. Então, não tem como você perder mais. Ah, eu tenho medo de perder dinheiro na bolsa. Se você pôs $10 mil aqui na corretora e você comprou a ação da Meta e botou $2 para ganhar e $1 se der errado, você não vai perder seus 10 mil. Se bater lá, você ganhou $2. Se bater aqui, você perdeu 1. Porque tem como limitar isso, Tem né, na como sua própria limitar. operação. Você deixa uma ordem de venda aqui, É, desculpa, uma ordem de compra aqui e uma de venda lá. Quando bater lá, ele já vai realizar o lucro automático. E quando bater aqui, ele já vai realizar o prejuízo automaticamente. considerando que isso existe, eu sinceramente não consigo entender como perder dinheiro. Tipo assim, considerando que você tem essa zona de conforto, né? Assim, tô falando isso de uma maneira muito leiga. Pode ser que tenha muitas estratégias que não faça sentido utilizar isso e por isso é que algumas pessoas acabam perdendo nesse momento. Porque, obviamente, não é algo fácil, né? Muita gente ganha, mas também muita gente perde. Obviamente, se fosse tão simples assim, mas na minha cabeça é, tipo, só deixar lá Não, o. mas é simples assim. Não estou falando que é fácil ganhar dinheiro. Eu estou Sim, falando que é fácil você administrar um negócio, para não quebrar, para não falir. Se você jogar cara ou coroa para cima, uma moeda, caiu cara, você compra. Caiu coroa, você vende. Se você acertar 50% das vezes, e a vez que você acertou, você ganhou $2. E a vez que você errou, você perdeu $1. Você concorda que você ainda ganha dinheiro? é. É, Sem porque fazer conta nenhuma, parece que sim. não, vou fazer a conta aqui, ó. As 50 vezes que você acertou, você ganhou 2, então você ganhou $100, não ganhou? Uhum, E as 50 vezes que você errou, você perdeu $1, então você perdeu 50. Tirando uhum. 50 do 100, você ganhou $50, acertando 50% das vezes, no golpe de sorte. Então você concorda comigo que acertando metade das vezes das suas previsões, você já ganha dinheiro? Então, de cada 10 ações que você comprar, se você acertar 5 e errar 5, você ganhou dinheiro. Você não precisa ser o gênio, não. Então, mas eu acho que quando eu penso assim, eu posso estar sendo ofensiva à classe
traders, mas Mas o não é. trader é a mesma coisa, ele pode Mas é isso, colocar não, não tenha vergonha de falar não, dos filha. investidores, né. É burrice. Porque Eu todo sei que mundo não não vai faz ficar isso. rico com isso, mas, tipo assim, pelo menos não vai perder absurdamente, né. Tem gente que Sim, perde horrores, né, tipo assim, sim, muito dinheiro mesmo, às vezes tudo que tem, porque tenta dar um golpe, assim, de vingar de uma coisa só de uma vez. sim, E aí, tipo assim, se você administra o tanto que você pode perder dessa forma, eu não vejo como perder, mais do que né. você planeja, entendeu? Não, não tem como, entendeu? O problema todo é 2. As pessoas não usam o stop, só o gain. Então a Uhum. pessoa compra aqui e ela põe o lucro lá. Se bater, ela realiza o lucro. E elas não põem o stop, o limitador de prejuízo. Por quê? Porque ela acredita que uma hora vai lá. Então aí entra a parte que é burrice mesmo. A pessoa fica $50 negativa e quando dá certo, ela ganhou 5. Entendeu? Ninguém quer errar, ninguém quer perder dinheiro, entendeu? Então a pessoa acredita o quê? Ela não vai pôr stop porque Ah, tá. Então, tipo assim, quando a pessoa, ela coloca ali, ela acredita que vai subir, então ela não quer colocar o stop, porque ela tá confiante demais e não quer admitir que errou, então ela vai deixar descer, 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 porque ela acredita que uma hora vai chegar na primeira coisa que ela pensou. sim, e outra coisa também, porque assim, muitas vezes vai acontecer, e isso é viés da confirmação, falo isso direto, parece besteira. A pessoa comprou aqui, ó, e pôs o stop dela embaixo aqui, ó. Tá vendo que foi lá, pegou o stop dela e depois subiu? Sim. Então a pessoa pensa, pô, se não tivesse stop, tinha ficado um pouco negativo e tinha ido. Isso acontece várias vezes. E Só aí, por pega o isso que stop e também vai. olha. E aí, então, ela não deixa o stop porque ela pensa que, ó, só pegou o stop porque tava aqui. Se tivesse um respiro a mais, como ela não sabe quanto que é esse respiro a mais, então ela deixa sem, entendeu? Tá, eu consigo Isso é entender 100% errado? Não é 100% errado, porque daí a pessoa faz o quê? O stop financeiro, que a gente chama, que é o quê? Ela não põe o stop na tela. Mas se ela vê que passou demais daquele fundo que ela colocaria o stop, ela fecha na mão ali, ela realiza o prejuízo manualmente, entendeu? é uma O boa. problema de fazer isso é o seguinte: a hora que chega lá e passa muito do que ela aceitaria, quando ela olha para o saldo dela, meio que não vale a pena realizar aquele prejuízo, que ela já devolveu 30% do dinheiro dela. Aí já entra na fé, já entra no investimento de fé. Uma hora volta, pelo amor de Deus. Então isso dá certo 100 vezes, Duda. As 100 vezes que passar um pouquinho, o cara realiza o prejuízo. Um dia que ele, porra, eu acho que vai, eu não vou realizar não. Ele quebra tudo. Tá, mas assim, eu considero que é mais importante não perder do que ganhar. Então, pra mim, por mais que eu feche e depois ia dar bom, pelo menos eu não perdi, entendeu? Então, eu penso assim, mas é difícil chegar nisso. A maioria das pessoas, elas só querem ganhar, ganhar, ganhar. Como a Eu bolsa tá tra aberta todos os dias, amanhã é outra É, amanhã é oportunidade, outro entendeu? dia. E outra, igual eu falei pra você, mesmo que fosse meio, não tô falando que vai funcionar isso, mas se Às você vezes daqui uma hora é outra oportunidade, ué. mas se você igual a ideia que eu falei do seguinte, que tem uma estratégia minha, que agora é a zoeira da live, que é o stop de corote. Por que Meu stop de corote? Deus. Porque o corote é barato e te deixa bêbado, né? Ou seja, dá um resultado com pouco dinheiro, o corote, não é? Com pouco dinheiro, você atinge o objetivo que é ficar chapado. Olha o nome Olha do eu tendo que negócio. explicar aqui, pessoal, stop de corote. Parece zoeira, e tudo meu nasce meio que na zoeira. Parece zoeira, mas a hora que eu explicar o stop do corote, você vai falar: "Porra, até que isso é genial". Porque da onde nasceu a ideia do stop do corote? Eu pensei o seguinte: e se eu fizer o seguinte, eu buscar arriscar $1 quando der errado, e quando der certo eu ganhar $3, né. Hum, Então, ou seja, se eu errar 3 vezes seguida e acertar uma, eu volto para o 0 a 0, não volto? sim. Então eu posso errar 3 vezes seguida e acertar só uma, eu volto para o 0 a 0, né. Então Uhum. vamos dar um exemplo que nesse fundo aqui eu quero comprar ação da Meta. Depois a gente fala do motivo. Eu quero começar a comprar aqui. Aí eu vou fazer o quê? Veio descendo velinha vermelha, vermelha, vermelha e fechou uma verde. Aí eu compro essa vela verde acreditando que daqui vai começar a alta. E eu coloco um stop de $1 aqui, que é o stop de corote. E aí coloco uma saída lá de 3. Aí deu errado aqui, não deu? Ó, subiu um pouquinho, caiu, perdi $1. Aí eu vou caçar um novo motivo para comprar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aí veio caindo 3 vela vermelha, deu uma verde, eu vou comprar de novo. Aí coloquei $1 no stop aqui. E o 3 de gain lá. Aí veio aqui e me estopou. Perdi $1. Então errei 2 vezes seguidas já aqui. Uhum. Aí, na terceira vez, eu tinha mais um fundo lá. Deu vela vermelha de novo, deu uma verde, comprei. Aí coloquei o gain de $3 e o stop de $1. Acertei essa. Ou seja, eu perdi $2 nas duas que eu errei e ganhei 3 na que eu acertei. Então, na verdade, errando 2 vezes, acertando uma, eu ganhei $1, não ganhei? Sim.
Isso no pouco dinheiro parece que não faz sentido, mas digamos que cada vez que eu perdi 1.000, e a vez que eu ganhei 3.000, eu teria ganhado $1.000 aqui. Sim. Errando 2 vezes e acertando só uma, eu ganhei $1.000. Entendeu a minha lógica? Porque é o seguinte, Isso aí por é mais perfeito. é perfeito, porque assim, por mais que eu saiba a ação daquela ação, não é que eu Mas esse saiba, nome mas aí, meu Deus. é, o marketing tá meio ruim. Esse É, marketing aí não vai atingir todos é. os públicos, não. Então, isso eu pensei sozinho aqui, doideira na minha cabeça, porque eu pensei assim, eu comecei a olhar o meu passado como investidor e vi o seguinte, geralmente eu acertava a direção do mercado. Por exemplo, se eu olhasse a meta, eu falava assim, pô, eu acredito que esse mês aqui a meta vai subir. Só que eu não sei a hora que vai subir. Sim, E isso aí eu aí comecei a é ver que eu era bom em acertar que ia para algum lado. Ou seja, se eu falasse que ia subir, subia. Se eu falasse que ia cair, caía. Só que eu não sabia a hora, eu errava a hora. Então eu pensei o quê? Se geralmente eu acerto que vai subir, por exemplo, ó, vamos supor que as ações da Meta tá aqui, ó. E depois eu falo como que eu meio que chego na ideia de que vai subir ou cair. Numa próxima live eu falo, mas vamos esquecer essa parte agora e sei lá, eu tenho uma informação a que gente tá me aqui nos fundamentos. é, Ok. que me diz que quando acontecer alguma coisa na economia, essa ação específica vai subir. E aconteceu aquele evento. Só que eu não sei se vai subir nesse dia, nesse dia, nesse dia. Mas subiu no final, não subiu? Uhum. Tá. Se eu comprasse aqui e colocasse um stop, ia me estopar, ia lá, não ia? Sim. Só que eu ia perder aqui um exemplo, $500. E mesmo assim eu perdi os $500 e ainda não peguei. Então aí eu vou olhar pra isso aqui e vou falar, porra, mano, eu acertei, cara. Aí a maioria das pessoas vai fazer o quê? O problema foi o stop. Se você não tivesse com stop, você tinha ganhado dinheiro, entendeu? Sim. Só que se eu erro dessa vez, eu quebro o meu dinheiro? É, Então fica tirar o desespera. stop não foi uma alternativa pra mim. Mas a maioria pensa assim, pô, eu tô acertando a direção, porém eu tô errando a hora. Então se não tivesse stop, eu ganhava dinheiro. Aí isso dá certo 100 vezes. Na 101 que dá errado, ele perde tudo. Tudo que conseguiu nas outras, inclusive, Nas né. outras, inclusive. Porque daí fica num buraco sem fim. Entendeu? Sim. Então, o que que eu pensei? Se eu tô acertando a direção final, mas eu só tô errando a hora, eu vou fazer o seguinte: eu vou aumentar minhas tentativas. Entendeu? Sim. E aí eu vou criar algum jeito de, por exemplo, toda vez que o mercado perder um fundo anterior, eu compro. Vou inventar aqui agora, ó. Então, ó, o mercado veio, fez uma pernada que a gente chama de perna, né? Fez uma sequência de quedas e fez uma sequencinha de alta. Então, vamos dar um exemplo que toda vez que fechar uma vela abaixo de um fundo, eu compro. Então, fechou uma vela aqui, não fechou abaixo? Uhum. Comprei com stop de $1 e o gain de 3. Aí eu não tomei o stop, perdi Uhum. $1. Aí, tá. De novo a regra, não tem um novo fundo? Fechou uma vela embaixo do novo fundo. Coloquei um stop de $1 e um gain de 3. Aí perdi dinheiro de novo, porque caiu, não caiu? Sim. Um exemplo aqui, né, que eu tô dando, hipotético. Vamos supor que essa vela aqui tivesse fechado abaixo aqui. Um hipotético. A terceira vez. Rompeu aqui, eu comprei, porque isso aqui não é uma estratégia, beleza? Só um exemplo. Não vai fazer isso aí não, pessoal. Não, pessoal, o Dan inventou uma estratégia, agora eu vou ficar rico. Inventei isso aqui agora. Dessa vez eu comprei o stop de $1 e o gain lá de 3, por exemplo. Aí acertei dessa vez. Então, ou seja, eu perdi 2 vezes vou dar um exemplo com dinheiro maior para ficar legal, né? Perdi 2 vezes de 1.000, então perdi 2.000. E aqui eu acertei, ganhei 3.000. No final das contas, ganhei 1.000. Errando 2 vezes, acertando uma. Sim. O problema eu acho que é muito psicológico, né. Você perder 2 vezes, você fica muito desestabilizado pra tentar essa Para fazer terceira a vez. terceira vez. Por isso que entrou a ideia do stop de corote. Porque você tá arriscando tão pouco dinheiro a ponto de você não perder a estabilidade. Vamos supor que você estivesse fazendo isso com uma conta de $100. Então, se você perdeu 2 vezes seguidas, você perdeu $2. Você ficou apavorado? Perdeu o sono? Não. Não. Mas vai chegar uma hora que você vai acertar 3 seguidas. Aí você fez 9% da conta, não fez? É. Entende o que eu tô falando? Ó? Se você acertar 3 vezes seguida, porque uma hora você vai acertar uma sequência de vezes. E aí você ganhou 9% da conta já. É. $100, $9 dá 9%, entendeu? Quanto tempo no CDB você ia demorar pra ganhar 9%? 9 meses, entendeu? É. Cara, quem não entendeu isso aqui, velho, desculpa falar, não tô querendo dar uma de que eu sou melhor do que ninguém, não. Senão eu já tava rico e não existia nessa live aqui ainda. Tudo isso eu aprendi nos últimos 2 anos. Então agora, a minha filha começou a sentir a mudança da qualidade de vida dela tem pouco tempo, né, filha? Então, É. o dinheiro grosso começou a entrar tem pouco tempo pra cá. Por quê? Porque Não, até eu amadurecer tudo isso aqui e transformar isso aqui em dinheiro grande, demorou, entendeu? é. Então eu gastei aqui Então 8 anos, mais ou menos, né? Menos, 5 anos mais ou menos, pra formar essa ideia que parece simples pronta. Até tava conversando ontem, né, filha? é, A na ideia pronta? Ah, Del, mas isso não vale nada. Depois que tá pronta, não.
É igual o cara lá que aperta um parafuso e cobra 10 mil, né? Ah, mas apertar o parafuso é muito fácil. Então, mas os anos que o cara estudou para saber que era aquele parafuso ali no meio de 1000 parafusos, é o que vale os 10 mil, né? Então, a estratégia de trade é o seguinte: no gráfico, você vai arrumar um motivo para você fazer a operação. Seja, toda vez que romper o fundo, seja quando romper o topo, né? E esses topos e fundos aqui significa o quê? O preço estava barato, ficou caro, ficou barato, ficou caro, ficou barato, ficou caro. E aí, nessa oscilação de barato e caro, você cria uma estratégia Que teve um gráfica. máximo ali que chegou em um mínimo, né? Mas aí é um jogo de adivinhação? Um Não pouco. necessariamente, né? Porque você vai usar uma estatística. Por exemplo, vamos supor que eu pegasse essa estratégia que eu inventei aqui agora, e aí eu tenho como tirar o zoom do gráfico e ver quantas vezes no tempo deu certo. Então eu consigo testar isso aqui. Se eu aplicar isso aqui 100 dias para trás, quantas vezes deu certo e quantas deu errado? Se a estatística for positiva, você começa a aplicar daqui para frente. Então tá vendo que não é um chute no escuro aos 100%? Não, eu consigo entender isso, porque assim, como existe o gráfico, Uhum. você consegue encontrar padrões, né? Tipo assim, se você enxerga que nunca ultrapassou uma marca ali, a não ser que tenha uma notícia que vai com certeza chegar até você, não vai ultrapassar aquela marca com facilidade ali, pelo menos, né? Sim, Então você tem algumas seguranças, mesmo que sim. mínimas, principalmente quando é algo famoso, assim, né? Sim. Eu vou fazer uma analogia aqui, que não é exatamente desse jeito, pessoal. Quem estiver assistindo, é o tal do backtest. Então, dá para você fazer um backtest, que é o quê? Replicar o mercado do passado para até hoje, entendeu, Duda? E treinar em cima disso. Dá para fazer, tá? A gente vai fazer isso depois. Você vai gostar. Porque você tem que testar se aquela sua ideia de investimento funcionou no passado, pelo menos, né? Uhum. Geralmente, quando você vê um gráfico, geralmente ele sobe de três formas. Tendência de alta, que é ele sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco. Nesse zigue-zague pra cima e nesse zigue-zague pra baixo. Já percebeu, né? Uhum. Por que que ele anda assim? Vamos ver se você já tem uma ideia. Por que ele anda assim, zigue-zague assim? Por que ele não vai direto assim pra um lado, direto lá pro outro? Porque eu acredito que seja porque as operações elas são, tipo, fragmentadas, né. Então, num espaço menor de tempo aconteceu, trocas ali, mas que no geral estão levando para um ponto específico. Tem um pouco a ver, mas assim, eu vou falar de um grosso modo aqui, pessoal. Você concorda comigo que se um banco, um investimento, um investidor bilionário começar a comprar a ação aqui e ele continuar comprando, vai chegar uma hora, para ele comprar, alguém tem que vender para ele, né? Vai chegar uma hora que todo mundo vai ver o negócio subindo e não vai querer mais vender. Então não tem de quem ele comprar mais, entendeu? Entendi. Né? E não Ele vai não pode conseguir. simplesmente comprar um montão de uma vez. Então eles fazem o quê? Eles montam posição que é o quê? Eles compram um pouco e eles vendem, realizam um pouco de lucro. Compra um pouco, realiza um pouco de lucro. Compra um pouco, realiza um pouco de lucro. Você vai perceber isso quando você estiver investindo no longo prazo. Por exemplo, vamos supor que você quer montar uma carteira de investimento para daqui 5 anos. Concorda comigo que se você comprar, sei lá, Petrobras e ela do nada subir 10%, você vai ficar tentado em realizar um lucro para comprar mais barato depois. Por quê? Porque normalmente ela não sobe 10% rápido. Então você vai fazer o quê? Vou realizar um lucro aqui, quando ela cair um pouco eu recompro ela de novo. E fica nessa, realizo um lucro aqui, cai eu recompro de novo. E aí vai formar esse zigue-zague no seu gráfico de lucro, não vai? Sim. Então o investidor vai acabando fazendo isso, só que o cara que tem dinheiro que faz o mercado subir e cair. O bilionário que faz o mercado movimentar, ele compra, realiza lucro, compra, realiza lucro. E também tem manipulação no meio do caminho e etc. Então vai acabar andando nesse meio que essa lateralização, entendeu? Esse Sim. zigue-zague para cima ou para Mas aí baixo. quando você percebe que isso tá acontecendo, você pode usar isso a seu favor, né, tipo assim, por exemplo, naquilo mesmo que a gente viu do stop, que tinha, assim, de colocar uma meta de alta e de baixa ali, né, que você estava falando. Uhum. Quando você percebe que tá indo para cima e você, a partir disso, só observando como o gráfico tá indo, que ele tá indo para cima, se você acredita que vai subir ainda mais, nesses casos é interessante fazer o negócio do corote aí que você falou. Sim, entendeu? Por Porque exemplo, ó, vou criar uma estratégia aqui agora, ó, que e é você já sempre estar identificou baseado a em ideia. notícias, por Você exemplo. você tá vendo que o mercado tá fazendo um zigue-zague para cima e para baixo, não tá? Sim. Tá. Então, você vai comprar aqui? Depende, né, de quando vai parar aí. Não, tô falando agora aqui, ó. Vamos supor que o preço tá aqui, ó, nessa seta que eu desenhei aqui agora, ó. Aqui, ó, o Não, preço tá agora aqui. Você vai comprar? Por quê? não, porque, toda vez que ele subiu assim antes, ele desceu um pouco depois. Exatamente. Ele mostrou atrás lá que tá formando um padrão. Então, ou seja, toda vez que ele dá uma esticada para cima, ele faz uma quedinha para subir. Então, no mínimo, você ia meio que no olho aqui medir essa quedinha,
e ter uma ideia do seguinte: no mínimo eu vou comprar mais ou menos aqui, né? Mas isso tudo que a gente tá falando é considerando num período curto, né? Se você pensa em deixar por, sei lá, até o final do dia, que não tá dividido aí no Não. seu gráfico, agora não tá dividido por período, né? Mas assim, Uhum. se você vai deixar e tirar só lá depois, e você acha que, na verdade, num geral, vai chegar lá na frente, você poderia comprar aí e realizar lucro lá na frente depois. Sim. Muitas horas Depois a depois. gente vai falar sobre esse lance do day trade, porque assim, você não é obrigado a ser day trade. Você pode comprar para fazer um trade, mas se o negócio andar muito a seu favor, você pode ficar uma semana. É, eu Você pode acho ficar que um eu penso muito mês. mais Então nisso você não é do obrigado que a algo do fazer o day dia. trade. Você não é. Por quê? A não ser que o negócio dê um lucro fora do normal. Por exemplo, o negócio suba de uma forma tão forte que você já sabe que vai cair. Então é burrice você segurar. Uhum, Por exemplo, quem comprou aqui, ó, né, vendo o padrão que foi formado, você não acha que aqui meio que há uma probabilidade de fazer uma queda? sim. Então, se você comprou aqui e tá com $100 positivo, você vai deixar voltar para $50? Não. Não vai. Se você é um investidor de curto prazo, né, no caso aqui. É. Você não vai, porque não faz sentido, entendeu? Você já tá com $100 no lucro e você tá entendendo que tem um padrão que tá se mantendo. Você vai pôr $100 no lucro. Se subir, você não perdeu nada. Se cair, você recompra de novo, entendeu? E aqui que entra o do corote, ó. Aqui já tem o corote, eu ia ter que parar com isso, velho. Ó, então você já falou que não quer comprar aqui, tá? Vamos pegar e usar como base as pernadas anteriores aqui, ó. A gente viu que tem um padrão que tá mais ou menos nesse tamanho aqui, não tá? O caixote. Então Hum, vamos pelo maior caixote aqui, para ter uma média maior. Ó. Mais ou menos quando o preço cair mais ou menos do tamanho desse caixote, que é a média desses dois aqui, mais ou menos ali, eu vou comprar. Só que você concorda comigo que se você tivesse comprado quando bateu na mínima ali, ó, que deu o tamanho certinho desse caixote, e colocasse o stop, você ia ser estopado e depois o mercado foi, não foi? uhum. Aí é onde entra a minha ideia lá do corote. Eu não sei a hora exata, ó, vou dar o zoom aqui agora naquela Aí parte. você vai ficar nas tentativas, né? Eu vou ficar na tentativa. Ou seja, eu tenho uma ideia de que talvez nessa região aqui, ó, ele vai dar compra, mas eu não sei o lugar exato. Então, eu comprei aqui, tomei o stop de $1 aqui. Aí ele subiu um pouquinho. Aí, quando ele voltar aqui, ó, eu fiz mais uma compra e pus um stop de $1. Agora deu certo. Eu transformei $1. Só olhando aqui, ó, você vai ver que eu transformei $1 em 10. Só se a gente dividir aqui, ó. Tá vendo que deu pra mim transformar $1 em 10? Uhum. Mas assim, do mesmo jeito que tem gente que coloca lá o stop de gain e não coloca de perda, né? Eu posso colocar só o stop de quanto eu aceito perder e deixar crescer também infinitamente, né? Pode, por exemplo, se você tivesse entrado nessa posição aqui, ó, que igual eu falei, não foi adivinhação. A gente mediu que o mercado tá fazendo uma alta e uma queda mais ou menos dessa média, olhando ali o passado, não foi? Sim. Então a gente chegou nesse lugar aqui, não foi da nossa cabeça. O mercado mostrou um padrão no passado que a gente aplicou no futuro aqui. Uhum. Só que ele não vai ser perfeito, então eu não posso deixar sem stop também, porque vai que dessa vez ele começa a cair. Sim. Então você limita o seu prejuízo ali, $1. Tomei um stop de $1 nessa, perdi $1. Nessa daqui eu pus stop de $1, deu certo. Entendeu? Então você não é obrigado. Vamos supor que acabou o dia aqui. Você não precisa sair aqui no dia. Nem tanto que eu não uso separador de período. Porque a Entendi. história do gráfico pra mim é uma só. Se aqui era um dia que virou outro, mudou alguma coisa no gráfico? Trocar de dia? No Não. mercado internacional não muda, Duda. Por quê? Porque o mercado internacional americano, principalmente, é 24 horas, praticamente. O mundo inteiro quer investir nos Estados Unidos. No Brasil, um dia pro outro muda. A gente vai ver no futuro isso. Cada dia no Brasil é uma novela mexicana. É. Nos Estados Unidos, não. Pode ver que a meta tá subindo, caindo, independente do que tá acontecendo. Se aí preço tiver lucro, vai subir, entendeu? Uhum. Então, você matou a charada. Dá pra você fazer um stop de $1 virar muito. Mas não é tão Isso fácil aí, assim. mas isso aí também que requer paciência, né? Acredito eu. Não é nem paciência também. É o tamanho da fome. É o quanto sua barriga ronca. Porque pensa comigo. Vamos supor que você é uma assalariada, filha, e ganha R$ 1.500 por mês. É. Eu vou dar uma de pau amassal aqui. Agora, a psicologia do negócio. Vamos supor que você comprou aqui e botou R$ 100, né? Mesmo que você é assalariado, pô, vou começar a investir com 100. Aí vamos supor que esse 100 aqui, ó, que você arriscou pra perder, se der errado, você perderia 100. Vai doer em Uhum. você porque você ganha R$ 1.500, mas de vez em quando tem que correr um risquinho, né? Aí vamos supor que esse 100 tá ali com 500 agora, positivo. Não daria pra ter Uhum. chegado até lá em cima? Daria, mas vamos supor que agora começou a cair um pouco e esses seus 500 começou a virar 400. Não é difícil de segurar? É. Por quê? Porque daí você pode, pô, e se voltar tudo, pô, eu tinha 500. Porque o seu salário vai te deixar com essa dor aqui. Tá, Se, mas se você aí ganhasse R$ 10.000 por mês, aí você seguraria até aqui em cima. Por que você seguraria? Porque eu tô arriscando $100, que pra mim não vale nada. R$ 100.
Eu ganho 10 mil. 100 reais pra mim faz efeito? Não. Então, ou eu ganho lá os 1.000 que eu quero, ou se perder os 100, foda-se. Por isso que eu falo que o trade, o investimento, não é um negócio só de ser bom. A sua vida pessoal vai entrar no negócio, não tem jeito. Mas eu tenho um pensamento que encaixa muito nisso que você tá falando, porque assim, dá pra fazer também aquela questão que você falou de você mesmo determinar ali o stop, né? Você só tirar e depois, assim, observando o que vai acontecer depois, tirar outras conclusões. Por Sim. exemplo, você viu ali que estava subindo, estava ok, aí do nada desceu e perdeu e ficou 400, que nem você falou. Você Uhum. pode tirar e aí a partir do momento que parecer que vai subir de novo, você continua ali. Mas Eu vai acho. acontecer, mas vai acontecer vários cenários de si, por exemplo. Subiu, tá 400, tá com 500. Aí começou a cair um pouco, aí você fala, pô, eu vou realizar os 450 aqui. Se subir ou se cair de novo, eu compro de novo. Aí vai acontecer em algum momento que o mercado vai sem você. Você fala, pô, se eu tivesse não saído dos 450. Então, o si é foda. Por isso que eu O si trabalho com uma não ideia. pode existir com si, velho. Não dá. Não dá Por pra isso, por trabalhar isso que com você tem, por isso que para você ganhar dinheiro nisso aqui, você não pode começar aquela conversa de doido com você, com a sua mente. De tipo, será, será? Não pode ter o será na sua cabeça. Tem que ser um depois que negócio passou, acabou o determinado. passado. Tem que ser um negócio determinado. Eu gosto de trabalhar com estratégia fechada, que é o quê? Eu vou entrar e vou fazer isso, isso e isso. Então, na hora que tá acontecendo, eu não vou começar a raciocinar sobre a coisa. Já tá pré-determinado antes de eu entrar. Então, por Certo. exemplo, Mas ou eu vou só sair lá nos 1.000, ou no 0 a 0, ou eu vou 50% do lucro, eu coloco uma trava nos 50% do lucro, ou eu vou realizar um pedaço do lucro, já tem que estar planejado antes. E aí toda vez você aplica aquilo. Vai ter uma tá, hora que você vai ser um gênio porque você saiu antes, vai ter uma hora que você vai ser um burro porque deu mais dinheiro. Mas o importante é ganhar. vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 comentários sobre isso, que eu quero que você me explique. Primeiro é uma pergunta, eu posso colocar outro stop depois que já subiu? Como assim? Você pode o Por quê? exemplo, colocar mais de um stop, por exemplo, eu coloquei ali um stop baseado na onde eu comecei, só que aí vamos supor que o gráfico subiu, 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 e eu quero colocar um stop mais lá pra cima. Eu não posso fazer isso? Ah, 2 stop? Eu não sei como funciona, né, então tô fazendo essa pergunta Sim, aqui. sim. Ó, eu vou fazer um exemplo hipotético aqui, ó, no gráfico andando aqui, valendo. Inclusive é a conta da live essa daqui. Ó, vou comprar um de ouro aqui, ó. Tá vendo que quando você compra, você vai fazendo o seu gráfico aí. Se não der tempo, na próxima live a gente já faz. Você viu que fica uma linha aqui, ó, Uhum. marcando onde eu tô comprado. Então, pra baixo, ó, eu tô positivo ali agora, ó, negativo agora, tá vendo? Ó, positivo, negativo. Tá vendo que a coisa é rápida, né? O dinheiro oscila ali. O stop, você vai segurar nessa linha da sua compra, o stop de prejuízo, e vai puxar pra baixo, porque eu tô comprado. E aí você para em cima, eu vou perder 10 dólares SC ali, tá vendo? Uhum. Então, se o preço cair aqui, eu perco, mesmo que eu não estiver aqui, mesmo que eu fechar o computador. E aí você pode colocar um de ganho. Aí não tem como eu colocar 2 saídas aqui por enquanto. Tá vendo que eu só consigo colocar um lucro aqui? Uhum. Tá. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? Porque eu comprei 0.01 aqui, ó. É que hoje não deu tempo da gente falar disso aqui. Na próxima live a gente já fala disso aqui, que é o seguinte. Eu vou até falar rapidinho aqui, que acho que dá tempo. 1.00 significa que você está comprando o ativo todo, a ação inteira. Se você comprar 0.10, significa que você está comprando 1/10 daquele ativo. Dá para comprar fracionado. Você Uhum. consegue comprar 1/10 da Apple. Entendeu isso, né? Sim. Tá. Então você pode fazer o seguinte: se você quiser ter mais de um alvo de lucro, você fraciona a sua entrada já de início. Então vamos supor que em vez de você entrar com 0,2, eu vou entrar com 0,2. Tá vendo? Olha aqui no lado. Aqui vai estar pequenininho, mas você vai ver depois. Eu comprei 2 frações desse ativo, mas eu posso comprar separadamente. Eu compro 2 vezes de um, ó. Comprei e depois comprei de novo. Tá vendo que aqui apareceu 2 ordens abertas? Sim. Então aí eu posso colocar 2 stops isolados. Um aqui, é que aqui vai estar bem pertinho, não sei se vai puxar. Aí, tá vendo, ó? Então foi o mesmo 0,20 que eu comprei da primeira vez, só que eu comprei 2 vezes de 0,1. Então posso deixar dois região de lucro. Quando bater aqui, vai realizar uma das minhas compras. Quando bater lá, vai realizar a segunda compra. Eu penso de uma certa forma e eu entendo que talvez, sei lá, não seja todo mundo que pense assim e talvez eu esteja errada nisso. Então, você me corrija se esse raciocínio não fizer sentido. Uhum, Mas eu penso assim, a partir do momento que eu coloquei lá, por exemplo, 100 dólares e ele virou uhum. 500, se eu começo a perder, tecnicamente, até chegar nos 100 dólares, eu não tô perdendo um dinheiro que eu já tinha antes. Então, eu vou sair no 0 a 0. Eu não Sim. posso considerar isso um método para não ficar doido, porque assim, você deu um exemplo de que eu ganho 1.500 por mês, coloquei lá 100 reais. E aí, quando chegou no 500 e começou a descer para 400, eu queria tirar. Mas se eu considerar que até chegar no 100 aquele dinheiro nem era meu, eu não posso Não, viver em sim, paz a minha vida? sim. Pode, filha. Você tem 20 anos, você consegue raciocinar assim. Mas eu que sou seu pai,
Teve uma vez que eu perdi R$ 1.000 que eu não podia perder. E eu fiquei pensando, porra, eu podia ter levado. Podia ter comprado uns tênis pra minha filha, podia, sei lá, ter comido alguma coisa legal. Então, assim, dependendo de quão desgraçada é a sua vida, isso é difícil de administrar. Por isso que eu falo que a pessoa de classe média tem propensão a dar certo mais. Infelizmente. Porque tem o dinheiro que sobra. É. Entendeu, filha? É que assim, se você a partir do momento que você tem um dinheiro que você determinou que é para aquilo ali, você fica um pouco mais eu não sei, porque assim, Sim, eu você às tá indo vezes do discurso, filha, você tá certinha, não tô falando que você tá errada. Esse discurso é o que todo mundo fala, só invista o dinheiro que você pode perder. Mas você é, concorda comigo que tem noventa e gente que nove não por cento do não brasileiro pode não tem perder. esse dinheiro? Sim, eu sei. Então, isso funciona pra quem tem uma vida mais ou menos estabilizada, mas pra maioria das pessoas, se ela perder, vai doer. Eu digo isso porque eu já fiz investimentos mais simples, né, de renda fixa e tudo mais. E quando eu estava assim, eu ganhava um salário e eu investia uma parte dele. Algumas vezes eu pensava, ó, vou ali comer, sei lá, comer fora. Aí acabava que um dia eu cheguei em casa e tinha comida, eu não comi fora e aí não gastei o dinheiro que eu tinha planejado gastar Uhum, comendo fora. Aí às vezes eu ia lá e investia esse dinheiro, pensava assim, eu tava planejando não ter ele mais, vou colocar lá e fingir que ele nunca existiu. sim, Quando eu uso essa técnica de pensar, eu consigo facilitar um pouco mais para o meu cérebro. Eu penso assim, eu já não sim, ia ter aquele dinheiro, eu ia dar na mão de outra pessoa. Então eu vou colocar lá e fingir que ele nunca existiu. Então quando eu for sim. investir, eu invisto com esse dinheiro e a partir dali, nem perder ele, nem perder os lucros dele vão me afetar tanto. Mas isso é uma coisa que tem que trabalhar muito na mente, né? Tem que trabalhar na mente. Por isso que eu fui criando estratégias para blindar isso, que é o caixa de grandes oportunidades, que a gente vai falar na próxima live, que é para Uhum, você conseguir conviver com essa oscilação de tá rico, tá pobre, porque é sim. difícil. Igual eu falei, alguém que tem casa própria, um bom emprego, vai administrar isso mais fácil do que alguém que não tá. É. Não tem jeito. Mas pensar nas possibilidades do que poderia ou não poderia acontecer, eu acho que é a principal o principal buraco que você pode cair, né. Sim. Isso tô falando baseado em tudo que eu aprendi até agora, sem saber mais nada. Então, por isso que eu fui criando estratégias que dependem menos da minha emoção na hora. Porque assim, ó, enquanto o dinheiro não tá valendo, eu tô racional. Você concorda comigo que a hora que eu tô negativo US$ 100 e eu ganho um salário mínimo, a racionalidade foi embora. Uhum. Então você já tem que saber o que você vai fazer antes de apertar o botão, porque na hora que o pipoco começar, você vai agir na emoção, no medo e na ganância. A ideia do corote, ela é cirúrgica, porque ela não dá tempo de você pensar. Vou dar um exemplo que eu vendi ali, eu não vendi aqui. Ó, pus o stop aqui de corote, ó. Então você concorda comigo que aqui não tem muita dúvida. Se subir, já me tira no prejuízo. É. Tipo assim, é uma coisa que faz sozinho, né, você não precisa ir lá e É. clicar, eu acho que tira um pouco do peso da sua mão. Tira, ó. Que nem aqui, ó. Eu não preciso ficar aqui olhando, ó. Coloquei ali, ó, um exemplo, ó. 44 centavos de prejuízo com US$ 1 de lucro, né? Ou Assim, bate lá, eu perco, ou bate aqui, eu ganho o dobro, né? Então isso eu tô daí dá ganhando o uma dobro do que eu tô tranquilidade. arriscando perder. Porque, assim, quando você clicou a primeira vez ali e, tipo assim, você tinha colocado o stop, mas você colocou ele bem longe, e eu vi o número subindo e descendo, e ele fica bem rapidinho ali, né, deu um pouquinho de ansiedade. Você ia ter que ir lá e clicar pra sair, entendeu? Que foi o que Uhum. você fez. Então, É. tipo assim, isso aí dá um pouquinho mais de paz no É, coração de então, quem tá sempre aqui por isso não que todo fica mundo bate nervoso. na tecla do seguinte: você tem que ter um stop e um loss, um gain e um stop, porque isso aí te tira ter que tomar essa decisão de realizar o prejuízo. É doloroso. É melhor bater lá e realizar por você. Uhum. Você É, terceirizou essa decisão, né? sim. Porque é doído você ver o negativo, você apertar o botão aqui e De qualquer aceitar o maneira prejuízo. foi seu eu do passado te prevenindo. Vai doer, mas é de uma vez só. Entendeu? E nem foi você. Ó, tá vendo aqui que começar a entrar no lucro, ó? Aí qual que é a parte boa também do mercado? Eu posso pegar o meu stop, que é prejuízo, e colocar no 0 a 0. Então agora aqui, ó, se voltar eu perco nada. E se descer eu ganho, tá vendo? Então tem essa opção de você travar no 0 a 0. Então tá vendo que agora, ó, é que eu tava comprado, desculpa, mas vamos supor que eu tivesse vendido, né? Eu nem olhei aqui na hora de apertar, pessoal. Mas vamos supor que eu tivesse no lucro, né? Então, ou eu saía no 0 a 0 ou eu ganhava, eu ganhava mais, entendeu? Então tem essa opção também de uma hora que entrou no lucro, você travar no 0 a 0, entendeu? Uhum. Né? Só um exemplo aqui. É que eu até esqueci, eu pensei que eu tava vendido. Mas enfim, então você entendeu mais ou menos como funciona, né? O botão de buy compra, quando você apertar vai aparecer uma setinha aqui, e o de sell vende. Aí, se você tiver comprado, o prejuízo é para baixo e o lucro é para cima, entendeu? Né? Na Sim. próxima live a gente faz na prática. Hoje não deu, pensei que ia ser mais rápido, mas me empolguei aqui, então. Mas é que é muita Mas coisa, é um é conteúdo muita muito coisa. complexo, né. É, Tem que ter é, bastante paciência pra tanto não é pra difícil, você mas ele tem muitos detalhes, né? muitos detalhes, é isso mesmo. Entendeu? Então é isso, filha. Por enquanto você já, ó, então hoje você já aprendeu mais ou menos por cima o que os candlestick aqui,
a ideia do gráfico, né? Uma É. ideia por cima de estratégia e a ideia do stop e o gain. Eu acho muito melhor pôr o stop e o gain, porque te tira a decisão de ter que realizar o prejuízo ou o lucro, entendeu? Sim. É o que eu indico, inclusive. Tem gente que opera sem stop? Tem, filho, e ganha dinheiro, ganha. Mas a pessoa tem uma disciplina absurda de ela acontecer o evento que ela preparou antes, ela mesma aperta. Mas a maioria das pessoas não vai ter essa disciplina. Mas às vezes não é nem questão de disciplina, é o que você falou mesmo, né? É a realidade da pessoa contando no psicológico na hora de tomar decisão. É isso, pessoal. O que você achou, filha, até agora? Eu tô achando muito Dá pra ir? interessante. Dá pra ir pra frente? Dá, dá. Eu tô com um pouquinho de medo, pra ser sincera, porque assim, não sei, né? Por mais que você faça isso com o seu próprio dinheiro, você se sente muito responsável do que tá acontecendo, né? Hum, Então, eu tô com medo quando chegar a hora de realmente fazer, entendeu? Mas enquanto eu tô aqui na teoria, eu tô tranquila e Maravilha. principalmente porque eu tô conseguindo entender tudo, né? A sua didática é bem Não, bem, assim, mas a hora pra uma como eu vou estar criancinha. supervisionando, na hora que você apertar o botão de compra ou vende, no dinheiro de verdade, seguindo as regras que eu vou falar, mesmo dando errado, você vai se sentir tranquila. Porque a gente vai trabalhar com porcentagem, entendeu? Igual eu falei, a pessoa errar 10 vezes seguida, o patrimônio ali que você colocou para administrar vai estar tremido pouco, entendeu? Sim, E aí, num golpe de sorte, você vai acabar acertando uma. Concorda comigo? certo. 10 tentativas, não é possível Mas que tem acerte uma. muita coisa que você pode usar pra te auxiliar, né, isso me deixa um pouco mais tranquila, pra ser Sim, sincera. Saber que tem as notícias, técnicas, balanço a da empresa, analisar o gráfico, gráfico é uma parte que me interessa bastante, tipo assim, ver tudo, assim, de uma forma estatísticas que você visual consegue mesmo, medir, né, né. é muito interessante e eu acho que que dá um pouco de paz na hora de você tomar sua decisão, entendeu. Querendo ou não, Sim, ela não tá sendo embasada em nada, não é uma aposta, assim, literalmente. Tô é. chutando aqui, Ela cliquei, tem um fechei o olho. embasamento estatístico e fundamental na realidade. Sim, então eu tô achando isso que dá uma estrutura para o negócio pra me fazer me sentir mais confiante de fazer isso, sabe. Sim, porque o que o pessoal vende aí sobre day trade e outras coisas, não tô metendo pau no trabalho de ninguém, beleza, pessoal? É o que a maioria do conteúdo tem. Ó, pessoal, se você comprar depois que rompe essa linha e vender depois que rompe a outra linha, dá dinheiro. Mas a pessoa não te explica a lógica. Você viu que tudo que eu coloquei aqui, eu dei um lastro. Sim, Se não foi baseado no dado real né, no caso de uma empresa, né, foi pelo menos baseado em um dado estatístico, ó, toda vez que você colocar um stop de $1, se você errar 3 em seguida e acertar uma, você volta para o zero. Então eu te dei pelo menos um dado matemático favorável. sim, Pô, se você errar 2 vezes e acertar uma, ou seja, com a taxa de acerto de 30%, você ainda não perde dinheiro, Duda. E como você predetermina tudo que você vai fazer antes de acontecer, então na hora que você for vir para apertar, você já vai saber por que vai apertar, onde vai pôr o stop, onde vai pôr alguém, então meio que as decisões vão estar tomadas. Você só vai, o trabalho seu é esperar acontecer a combinação de fatores que determinou para entrar, entendeu? sim. Então é isso, filho, ó. Brigadão, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigada, obrigada pela presença de todos aqui que estão apoiando também, e pelo conteúdo aqui, pelos aprendizados de hoje. Então, fui.